Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Poder e autoridade. Alguém pode estar se perguntando, que poder é esse? Que autoridade é essa? Deus, quando colocou o homem, colocou a mulher aqui na terra, Ele deu para eles. Deu poder, deu autoridade, deu função, deu trabalho. Você sabia que antes de Deus dar a Eva para Adão, Ele deu trabalho para Adão? Então, meu irmão, se você está com a namorada aí, mas está sem trabalhar, fala com ela: eu vou casar com você, mas eu preciso arrumar um emprego. Eu quero trabalhar. Que antes do namoro e do casamento vem o trabalho, viu, varão? É isso aí. E Deus visitava no crepúsculo, no final do dia, o homem, a mulher, mas eles preferiram ouvir alguém que veio de fora, alguém que entra no paraíso. Cuidado com o paraíso da sua vida, alguém de fora vai entrar tentando te enganar. Eles estavam no paraíso e vem a serpente, usada por aquele que não tem corpo, mas é um espírito, mas emprestou seu corpo para ele. E ele enganou o homem e a mulher. E desde o Éden até hoje ele tem enganado muita gente, que prefere ouvi-lo do que ouvir a Deus e ser obediente. E ali Deus teve que se apartar do homem, e o homem ficou nas mãos do inimigo, a terra ficou nas mãos do inimigo, o sofrimento chegou à terra, a morte, doença. Mas Deus sempre, Ele prometeu que levantaria alguém que pisaria na cabeça de Satanás, e Ele sempre levantou homens e mulheres de uma linhagem que veio prometendo. Fala assim comigo: todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Um dia nós vamos fazer um estudo bacana sobre isso. Todo o livro do Antigo Testamento, todas as passagens, sempre tem algo que vai remeter a Jesus, o Messias, ao Filho de Deus. Mesmo que você não consiga ver lendo, mas ali está falando de Jesus. Mas por que a vinda de Jesus? Porque através dele, o poder e a autoridade seriam restaurados na humanidade. Pastor, vou repetir, que poder é esse? Que autoridade é essa? Fala comigo: poder e unção do Espírito Santo. Autoridade do nome de Jesus. Vamos de novo? Poder e unção do Espírito Santo. Autoridade do nome de Jesus. O crente que ficar manco disso, ou seja, imagina um barco, olha aqui. O barco tem 2 remos. Alguém aqui já usou um caiaque, um barco? Já usou? Levanta a mão para eu ver aí. Você já tentou navegar com um remo só? Se você ficar assim, você sofre. Mas se você ficar só aqui, ó, o barco começa a girar. Ele começa a rodar. Então você precisa de 2 remos para o barco andar na direção certa. Fala comigo: remo do poder, remo da autoridade. Quando você vê lá no final do Antigo Testamento, eu creio que todos os irmãos aqui que têm Bíblia, que a igreja tem Bíblia, né, irmão? Vão observar que lá em Malaquias, entre Malaquias e o início do Novo Testamento, onde está lá Mateus, tem sempre uma página em branco. Quando você olha essa página em branco, eu quero que você se lembre que entre Malaquias e a vinda de Jesus foram 400 anos de silêncio. Sem profecia, sem manifestação do Espírito. Até porque antes o Espírito Santo vinha, ele atuava e fazia o que tinha que fazer, mas ele não ficava na terra, no homem, constantemente. Porque ainda a promessa de Joel não era para aquela época. E nesses 400 anos, não se ouvia profecia. Mas Malaquias, ele falou: eu vou enviar diante de vocês o mensageiro, o meu mensageiro, e vou pisar na terra, e quem poderá suportar a minha vinda? Ele estava falando de João Batista,
estava falando do próprio Filho dele, que também é Deus, que desceria à terra para consertar todas as coisas. Até aí você me entende? 400 anos de silêncio, até que nasce Jesus. Quando ele nasce, Satanás ainda teve uma tentativa de matá-lo. Ele colocou na cabeça do governante romano que os meninos deveriam ser mortos. Mas o anjo, sempre tem um anjo, te avisando, te protegendo, te livrando. O anjo vem e fala assim: leva ele para o Egito até que se cumpra os dias da sua volta. Com aquele que hoje persegue, ordena a morte dele, não vai mais estar aqui. Jesus volta. E aos 30 anos, Jesus chega até o Rio Jordão para ser batizado. E João Batista falava assim: ó, eu estou batizando vocês aqui nas águas, mas tem outro que é muito mais poderoso que eu. Ele vai batizar com você, vai batizar vocês não com água, mas com Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus se depara cara a cara com João Batista, João falou assim: não sou eu que tenho que te batizar, mestre, é o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus fala assim: João, vamos cumprir a justiça. Quem é o pastor que está batizando aqui? É você? Se eu não me submeter a você aqui agora, como é que eu posso pastorear? Se eu não submeto, como é que eu posso liderar amanhã? Se eu não me submeto, que moral eu tenho para dizer para essas pessoas que eu tenho autoridade? Porque poder, mais do que você eu tenho, mas poder sem autoridade é ilegal. Eu só terei autoridade me sujeitando a outra autoridade. Pergunta para o seu irmão: a qual autoridade você se sujeita? Pergunta para ele assim: você tem líder? Você tem mentor? Você tem pai espiritual? E Jesus então, irmãos, eu estou dizendo aqui o que queria dizer naquele momento. Jesus desce as águas do batismo. Quando ele volta, todo mundo sabe que os céus se abriram, vem a porção dobrada do Espírito, e ali o Senhor fala: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E ele está olhando para você essa noite. Eu tenho um grande prazer de te ver aqui nessa casa de oração, neste santuário, buscando a minha presença, buscando o crescimento espiritual, buscando o melhor para a sua família, buscando o melhor, buscando resposta, e eu vou te dar respostas. E aí, Jesus então começa um ministério cheio de poder, cheio de autoridade. O desejo de Deus para a sua igreja é que ela tenha poder e que ela tenha autoridade. Pastor, que tipo de poder eu posso ter? Um poder de olhar para as pessoas e descobrir os seus pecados secretos, e estender o dedo para ela e dizer que ela tem que mudar de vida? Será que o poder que eu tenho é um poder de estar acima dos outros seres humanos? Não. O poder do Espírito Santo só recai sobre a vida daqueles que querem servir, porque o poder é para ser servo. Jesus falou: os reis dominam sobre os seus povos, sobre os seus liderados, mas com vocês é diferente. Quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Quem quiser ser o maior, seja o menor. O poder do Espírito Santo é para ser servo. E ele distribui dons. Fala comigo, dons. Fala assim: são ferramentas. Ferramenta não é para guardar, ferramenta é para trabalhar. Ele só vai dar dom para quem quer trabalhar, servir. E não é servir a si mesmo ou ser melhor do que o outro. É servir ao próximo e ser melhor para alguém. E aí, Jesus começa a abalar a estrutura religiosa da sua época. Ele começa a abalar porque ele falava com autoridade. A autoridade que ele tinha, autoridade poderosa, espiritual. Uma autoridade que não necessita de enganar as pessoas, é a autoridade daquilo que se vive, daquilo que tem dentro de si, daquilo que você é e daquele que está dentro de você. E ele então, ele começa a confrontar religiosos cheios de poder do homem, mas vazios do poder de Deus. Religiosos com roupas que significavam um grau elevado na religião da época, cheios do poder do homem, com influência com Roma, dominavam sobre os povos, pose de santo, mas eram sepulcros caiados, bonito por fora, cheio de podridão por dentro, cheios do poder do homem, mas sem nenhum poder de Deus.
mas eu vejo uma igreja aqui cheia do poder de Deus. Como é que é aquela música? A minha vida está cheia do poder de Deus. Nossa, eu estou tão feliz, não é só eu que sou desafinado, não. Meu Pai, glória a Deus, obrigado, Senhor, essa igreja é maravilhosa. Até o meu complexo agora eu joguei no lixo. O problema é que tem uns afinados, só que o desafinado canta mais alto. Jesus vai confrontando aqueles caras cheios de vaidade que se assentavam na cadeira de Moisés. E aí Jesus ensina, mostra, ele pregava o que vivia, vivia o que pregava. Pregava, mostrava na prática. E um dia ele falou assim, ó, tudo que esses religiosos disserem para vocês, pode crer e obedeça, porque eles sabem o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Eles falam bem, mas não praticam o que eles fazem. Mas eu que estou aqui com vocês, eu falo, eu pratico, eu ensino, eu vivo. Porque quando você tem o poder do Espírito Santo na sua vida, a autoridade do nome de Jesus vai funcionar. Porque você tem uma vida, mesmo que você tenha falhas, você se esforça para pregar o que você está vivendo. Até porque se eu pregar o que eu não vivo, eu viro uma pessoa de discurso sem prática. Quem está me entendendo aí? Aí Jesus morre, os religiosos fizeram uma festa. Acabamos com essa história de Jesus, de cristianismo, esses revolucionários. Esses caras estavam me incomodando demais, porque ninguém me segue, me abraça e me beija, mas todo mundo queria abraçar ele, seguir ele. Andavam pelos desertos atrás dele, andavam pelos rios, através do mar da Galileia, todo mundo se ajuntava para ouvir, mas não ouve a nós. Agora acabou, voltou à normalidade. Só que eles contavam que continuariam com o poder do homem, mas aquele que tem o poder de Deus na sua vida ressuscita no terceiro dia, ressuscita para continuar a história. Ele reúne os seus discípulos e disse, eu ensinei, eu já dei para vocês já aprenderam comigo, e agora eu quero dizer para vocês, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ô irmão, você não sabe nem quem que você está andando, irmão. Não é o Supremo Tribunal Federal que está do seu lado, não, é Jesus. Não temas, porque eu sou contigo. Foi aquele que disse que fala comigo toda autoridade, todo poder, nos céus e na terra, toda. E ele disse assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu quero dar um aviso, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, mas alguém deve ter pensado assim, tá bom, mestre, o senhor recebeu autoridade, o senhor nos dá autoridade, no meu nome vocês terão autoridade também. Mas o senhor vai nos abandonar? Não, não vou abandonar vocês, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Mas enquanto eu me ausento para preparar lugar, fiquem quietinhos aqui. Fala com o seu irmão, tinha 500 pessoas lá. Ele falou, fiquem quietinhos aqui, até que do alto vocês recebam poder. Fiquem quietos, até que do alto vocês recebam poder. Adivinha só, dos 500 que ouviram. Irmão, já que você consegue imaginar Jesus aqui falando com você, cara a cara, de repente ele começa a subir. É só glória, aleluia. De repente os anjos chegaram e falaram assim, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo que subiu um dia vai descer, vai voltar. Olha o tempo todo Deus cuidando, confortando.
mas a intenção dele é devolver, fala comigo, poder e autoridade para a sua igreja. Pode ser que tenha demorado um pouco, e dos 500 só sobrou 120 em oração. Pergunta para o seu irmão, dos 500, quem é você? Pergunta para ele, vai abandonar a igreja? Vai abandonar a fé? Vai desistir por causa desse problema aí? E eles estavam juntos num só espírito, em oração, e um vento impetuoso começa a soprar, e línguas como de fogo vindo sobre as suas cabeças. Era a promessa de Joel dizendo, naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, toda a carne receberá do poder do Espírito. É a promessa de Deus, é a promessa de Deus. Por esse poder, a promessa veio. Eu sinto esse fogo, está sobre mim, está sobre você? E aí, irmãos, começa a igreja de Atos dos Apóstolos, que eu chamo a igreja de Atos do Espírito Santo, que é o tempo todo o Espírito Santo orientando, é anjo aparecendo, é livramento, milagres, sinais. E aí começa o poder do Espírito e a autoridade do nome de Jesus. Quem já está com o poder do Espírito tem autoridade no nome de Jesus. Certa vez uns jovens olharam para uma pessoa endemoniada e falaram assim: nós te expulsamos, te excomungamos em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio parou, opa, espera aí. Paulo eu conheço, tem poder e tem autoridade. Jesus também nós conhecemos. Mas quem são vocês que ousam usar o nome de Jesus, mas não tem poder nenhum e muito menos autoridade? Levaram um cacete, irmão. Ficaram sem roupa, apanharam do demônio. Mas você não precisa temer, porque você tem o poder do Espírito. E tenha certeza, o nome de Jesus não é um nome qualquer, é um nome de autoridade no céu e na terra. Por que Deus colocou no meu coração essa série de mensagens de poder e autoridade? Porque você vai aprender a ter poder e autoridade para governar em oração, nas situações da sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, diante das ofensas, dos desafios, dos desânimos que batem na sua porta, da tristeza que vem, das tragédias da vida que tentam te abater. Poder no Espírito Santo, mesmo no meio da tristeza, você se levanta, mesmo no meio da dificuldade, perseguição, você consegue se manter. A autoridade do nome de Jesus para chegar, por pior que seja a situação na sua casa, você se arma com o joelho no chão. A menor distância entre Deus e os homens é um joelho no chão. É quando eu me ajoelho que eu me aproximo. E ali, aquele que está em secreto, ele prometeu: em secreto eu te ouço, mas publicamente vou te recompensar. Governe a tua casa, governe as situações por oração e não por briga, não por discussão, não pelo tamanho e pela força. É na oração, é no poder do Espírito, na autoridade do nome de Jesus. Você vai governar situações no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Dá um glória a Deus aí, igreja. E aí, fala comigo, começa aí a igreja primitiva. Quando você ouvir falar igreja primitiva, essa igreja que começa ali. E essa igreja, vamos falar assim, ela era fiel, fervorosa, de oração, livramentos aconteciam, anjos compareciam, milagres aconteciam, sinais e maravilhas eram constantes. Uma igreja cheia de poder do Espírito, cheia de autoridade. Vamos ver um pouquinho essa descrição lá em Atos, capítulo 5, versículo 14 ao 20. Atos dos Apóstolos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor. Peraí, irmão, esse versículo é muito novo. Esse versículo aqui é para quadrangular São Joaquim lá. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro,
quando Pedro passasse e cobrisse algum deles. Pedro passava e só a sombra dele, olha o poder do Espírito, olha a autoridade, a sombra dele batia lá na frente, já curava as pessoas. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote, aí o religioso, e todos os que estavam com ele eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Para aí. Unção ofende. Presença de Deus na sua vida traz inveja. Unção ofende quem, pastor? Quem finge ter unção, mas não tem. Quem tem pose de santo, mas não é santo. Pose de poderoso, mas não tem poder. E eles encheram-se de inveja. Olha o que aconteceu no 18. Eles pegaram os apóstolos e colocaram eles na prisão pública. Mas de noite, um anjo, só um, irmão, não foi 1000 não. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ele disse assim: olha, o lugar do testemunho é o templo. O lugar onde o Espírito fala é no templo. Vai para o templo e mostra o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Olha para mim, Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, mas ela saiu, ela subiu e foi até o templo. Ela orava, o pastor chegou e falou para ela assim: você está embriagada, você está bêbada? Não, meu senhor, eu estou angustiada de coração, a tua serva está angustiada. É porque ela balbuciava, não se entendia o que ela falava. E ele falou para ela assim: vai e seja feito conforme a tua fé, o Senhor te conceda o que você quer. E ela deixou de ser estéril, teve um filho chamado Samuel, que ungiu Davi e Salomão. Este homem dessa linhagem de Davi vem Jesus. Ou seja, você pode até ver um vídeo no YouTube, você pode ser abençoado com uma palavra de alguém na esquina, mas existe o local da sua bênção, o local da resposta, é o templo. Quem está me entendendo? E aí, queridos, eu quero correr para que você entenda. 313 depois de Cristo, depois de a igreja ser muito perseguida, eu vou te contar uma situação aqui que me marcou muito quando eu li no livro sobre a história da igreja primitiva. Uma senhorinha que seguia Jesus foi presa pelos romanos. E para que ela negasse Jesus, colocaram uma rede sobre ela e mandaram os cães mordê-la. E ela ficou toda mordida de cachorro. Mas ela não negou Jesus. Depois pegaram essa mulher, deixaram ela nua, esquentaram uma chapa de aço até ela ficar vermelha, e colocaram essa mulher nua sentada na chapa de aço para ela negar Jesus. Ela não negou. E aí falaram assim: a última chance para você negar Jesus, senão vamos colocar você nos leões, eles vão te espedaçar. Pode me mandar para os leões. Olha o que é poder do Espírito. Você está achando que o poder do Espírito é só para resolver situações e mandar o demônio cair? Não, é passar até pelo sofrimento com a cabeça erguida. Pode me mandar para os leões, porque eu não largo Jesus. A pergunta é: quem aqui tem poder do Espírito Santo? Eu estou assim, não, está muito fraco, eu senti um vento gelado aqui. Quem tem poder do Espírito aí, autoridade do nome de Jesus? Então o que eu tenho para você, dizer para você, o porquê então que aquele leão não tirou a fé daquela mulher, mas tem gatinho miando aí, assustando você, e você quer desistir. O gatinho miau, você já está assustado? E o pior, né? Tem um crente que gosta do gatinho, do gato gago. Mimimi, miau. Crente mimimi, dodói. Você tem que passar metiolate. Metiolate não pode mais não, que arde. Tem que ser antisséptico espiritual. Senão vai arder. Toma cuidado como fala com fulano, pastor, porque mas ele quer ser cheio do poder do Espírito. E uma das coisas que o poder do Espírito te dá é a capacidade de engolir sapo de vez em quando, aceitar que está errado e ouvir líder, ouvir pessoas que podem acrescentar na sua vida. Aí a igreja perseguida,
Constantino teve um sonho, falou assim: não vou mais perseguir cristãos. O cristianismo agora é religião oficial do império. E ela então é bem aceita agora, acabou a perseguição, acabou a morte. E aí, de igreja perseguida, ela agora vive uma igreja em paz. O que acontece com uma igreja em paz? Alguém pode me dizer? Ela vai aos poucos perdendo o poder do Espírito, porque ela para de orar. Ela para de jejuar. Ela para de ir ao culto, ela para de comungar, ela para de partir o pão com seus irmãos. Se alguém te persegue hoje, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Porque você já tem um grande galardão, e lembre-se que os profetas foram perseguidos assim antes de vocês. Vem então, depois de muitos anos, uma idade das trevas, idade média. A igreja antes perseguida passou a ser perseguidora. Ela tomou conta da cultura, da religião e da política. E a igreja começa então a matar ao bel prazer, perseguir e tomar suas decisões. Agora ela se torna uma igreja cheia do poder do homem, mas vazia do poder de Deus. Quem se lembra de Pedro e João chegando às 3 da tarde no templo para orar? E quando eles chegam lá, um homem aleijado está lá e pede uma esmola, e Pedro fala assim: olha nos meus olhos, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho poder do Espírito e autoridade do nome de Jesus comigo. Levanta e anda. Aquele homem levantou. Muitos anos depois, Tomás de Aquino estava conversando com um Papa, e o Papa, não me lembro qual deles, disse assim: olha só, olha aí, Tomás, hoje nós temos tanto ouro, tanta prata, tanta excelência, nem precisamos dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata. Aí Tomás de Aquino vira para ele e diz assim: é verdade, nós podemos dizer que temos o ouro e a prata, mas só não podemos dizer: levanta-te e anda. Pergunta para o seu irmão de novo: você quer poder para quê, irmão? Pergunta para ele: poder para quê? Deus está procurando quem o adora em espírito e em verdade. Ele está procurando uma igreja que quer servir, uma igreja que quer ganhar almas, uma igreja que realmente se importa com o próximo. Ele tem muita coisa para dar, mas está retido na vida de muitas pessoas que só se preocupam com o próprio umbigo, com a própria vida, com a própria bênção, com a própria prosperidade, com a própria resolução de problemas. Não olha para o lado e não sente a dor do próximo. Vai se tornando uma pessoa com um poder que não cresce, com uma mentalidade e vida represados. Tudo que represa, se você não circular, vai apodrecer. Mas o rio que corre do trono, ele quer passar por você, e de você tem que jorrar água para outras pessoas. Vem então um homem chamado Martinho Lutero, diz: ninguém podia ler Bíblia, ela era só em latim. Ele vai e traduz para o alemão. Começa então uma contra-reforma, uma grande perseguição, mais gente morta ainda, que agora a Bíblia foi revelada e toda pessoa simples e pobre poderia ler Bíblia. Toda vez que o poder de Deus será liberado, vai haver uma perseguição, mas com a perseguição vem os livramentos de Deus. E aí, irmãos, eu posso dizer, aqui no Brasil, década de 50, 60, começam as tendas, grande mover do espírito. Não tinha o conforto que nós temos hoje, mas lotavam-se as tendas porque as pessoas queriam ganhar almas, elas estavam sedentas, elas iam para lá, não importava se ia sentar ou não, importava que ela queria receber do poder do Espírito Santo, ela ia sedento com expectativa. Sabe por que de repente uma pessoa vai numa igreja, não recebe cura, mas na outra ela recebe? Ela frequenta uma igreja 15 anos, não é curada, na outra ela é curada no primeiro dia, porque na igreja dela ela vai sem expectativa, mas na outra ela foi crendo na cura. Eu te convido a vir para este lugar com expectativa de cura, de libertação, de resposta, da presença de Deus. Ele está esperando quem chega aqui com expectativa. Espera nele,
Procurar a Deus enquanto se pode achar. Achegai-vos a Deus e se achegará a vós outros, diz a Bíblia. Não é Ele que está distante, somos nós que saímos da presença. E aí eu não poderia deixar de falar da igreja de hoje, né, irmão? Como é que é a igreja de hoje? Quais são os princípios que nós mantemos, que nós estamos jogando no lixo? Será que a igreja de hoje é uma igreja com temor? O que é temor? É medo de Deus? Não, é respeito, obediência, reverência. Já viu quando o pai fala para o filho dá uma risadinha? Tá nem aí? É muito cristão, é assim. O pai está falando e está rindo da cara de Deus. Reverência, respeito, mesmo que você não consiga às vezes obedecer, você para ouvir, você tenta fazer. Quem está pegando aí? Será que a igreja de hoje, que quer poder e autoridade, tem comunhão? Eu não queria ficar voltando nesse assunto, mas eu vou falar, porque está ardendo no meu coração. A igreja de hoje está se tornando, em uma boa parte, uma igreja sem noção de princípio, sem noção da realidade. Ontem, o governo brasileiro rompeu relações com Israel. A terra e o povo da promessa. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Nessa semana foi nomeada uma ministra da saúde, que diz que vai defender a pauta do aborto, que só o Congresso pode parar ela, mas eles vão arrumar um jeito. Eu quero dar um recado para você, que não tem consciência, e por causa de um pão e uma picanha, não tem princípios. Todo o sangue derramado, se isso acontecer, você tem parte nisso, porque autorizou esse governo a governar. Isso tem só 4 dias, falta muito, vem muito lixo, desgraça por aí, e se não tivermos o poder do Espírito e a autoridade do nome de Jesus, vamos sofrer. A igreja tem que se levantar verdadeiramente como posicionamento. Não estou falando que um é santo e o outro é o demônio, estou dizendo que existem posicionamentos e princípios que são inegociáveis. Se eu autorizei, eu sou conivente naquilo que vai acontecer. Não adianta falar que foi enganado, foi avisado muitas vezes antes de acontecer. Dá tempo de arrepender, dá. Mas o brasileiro está arriscado a sofrer, como nunca sofreu. E a igreja não pode. A igreja, vou repetir para você que fez isso, tá? A igreja está na lista, ela vai ser perseguida. Se Deus não intervir nessa nação, a igreja será perseguida. Pode esperar. Se você se importa com a igreja, comece a orar hoje. Por um lado é bom. Ser perseguido é bom. Deus passa a peneira, chacoalha a árvore. Quem está firme fica, quem está fraco vai embora. Quem é fiel fica. Quem não negocia princípios fica. A igreja cheia de poder dos homens não tem autoridade do Espírito. Ou melhor, o poder do Espírito nem a autoridade do nome de Jesus. Quero que vocês se coloquem de pé para eu terminar falando algo. Homens poderosos mataram Jesus. Homens poderosos perseguiram a igreja, impérios já caíram, mas a igreja continua e ela cresce. Homens poderosos mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Homens poderosos perseguiram a igreja, mas existe uma promessa do nosso mestre. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela está revestida de poder do meu Espírito, revestida pelo meu nome, que é autoridade nos céus e na terra. A igreja está revestida de um poder, ela não pode ser tocada, ela pode ser perseguida, mas ela não para de crescer. Então será pregado este evangelho do reino a todas as nações, a todas as criaturas. Então virá o fim. O fim não vem através de guerra e de governos. O fim quem decreta é a igreja. Quando ela pregar o evangelho do reino, ganhar almas, Jesus vai voltar.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.